E aí, Fio, vamos começar a fisiologia da membrana plasmática, né? E o que é a fisiologia? O que é o funcionamento da membrana plasmática? Como eu já falei na introdução de membrana, ela é uma barreira seletiva que vai controlar o que entra e o que sai da célula, concorda? Então, a fisiologia, o funcionamento da membrana é controlar aquilo que vai entrar e aquilo que vai sair da célula. E isso vai fazer com que a célula ela possa garantir, manter as suas ações metabólicas, né? As suas reações que vão garantir a manutenção do corpo, do indivíduo, ok? Então, eu coloquei uma pequena introduçãozinha. É o seguinte, ó, fisiologia da membrana. Vamos começar. A membrana plasmática controla o fluxo de soluto. O que é soluto? Soluto é tudo aquilo que é disperso, né? No dispersante, que é o solvente. Então, ó, a membrana plasmática controla o fluxo do soluto e solvente. Soluto, repito, é o disperso, é o sal de cozinha, é o NaCl, é a glicose, é o aminoácido, são os íons, tá bom? Isso é soluto. E o solvente universal para nós, na biologia, é a água. Então, tudo aquilo que estiver na água é soluto. A água é o dispersante, é o solvente. Então, a membrana vai controlar a entrada de soluto e a saída de soluto, a entrada de solvente e a saída de solvente. Mas para que ela possa controlar, vou continuar. Para o meio intra e o meio extracelular, isso vai depender da concentração das soluções. O que é uma solução? Solução, quimicamente falando, é a relação entre o teor de soluto dissolvido em uma determinada quantidade de solvente. Então vamos lá. Ó, deixa eu dar um pitacozinho aqui bem básico, que eu tenho certeza que vocês sabem disso. Isso aqui é uma solução. Eu vou chamar essa solução de solução A. E isso daqui é uma outra solução. Essa solução é a solução B. Essas bolinhas verdes que aqui estão é o soluto, tá certo? Aqui é o soluto. Maravilha? Aqui soluto e aqui, ó, aqui soluto. Perfeito? Maravilha. Ó, veja só. Na solução A, eu tenho mais soluto do que na solução B. Então, a solução que tem mais soluto, ela é denominada como solução hipertônica. Então, aqui, ó, é uma solução hipertônica. Então, a solução é hipertônica, esta, por quê? Porque esta é hipotônica. Então aqui, ó, solução hipotônica. O que é uma solução hipotônica? É aquela que apresenta em relação a outra solução uma quantidade o quê? Menor de soluto. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se eu perguntasse assim para você, ó, vem cá, não existe a solução B, esqueça a solução B. A solução A, ela é hipo ou hiper? Esqueça a B, não existe a B. Você não poderia me responder. Porque para eu classificar uma solução em hipertônica ou hipotônica, eu preciso comparar ela com o quê? Com uma outra solução. Tá certo? Então, veja só. Quando eu digo a célula está numa solução hiper, vou bem devagarzinho, para você não fazer essa confusão, né? Na aula presencial já tem muita gente que faz a confusão, imagine agora. Ó, a célula está no meio hiper, numa solução hiper, é porque a célula é o quê? Hipo. Quando eu digo assim, ó, uma célula em um meio hipo, em uma solução hipotônica, é porque a célula é o quê? Hipertônica. Beleza? Preste atenção nas questões, né, referentes a esse assunto que você encontra no seu material. Tá bom? Então vamos lá. Aqui é a solução hiper em relação a esta que é hipo. Esta solução é hipo em relação a esta que é o quê? Hiper. Beleza? Aí tu me pergunta, e o que é uma solução isotônica? É quando a concentração de soluto dentro e fora da célula serão, melhor dizendo, equivalentes, iguais. Beleza? Então veja só, ó, o
transporte do soluto e do solvente vai depender das concentrações das soluções, tá certo? O transporte, ele pode ser de dois tipos. Ele pode ser ou passivo ou ativo. Então, a fisiologia da membrana é o estudo desses transportes. Ó, o que é um transporte passivo? O transporte passivo é aquele que ocorre a favor, aqui ó, ocorre a favor do gradiente de concentração. O que é isso? Deixa eu colocar aqui, deixa eu definir, depois eu explico o que é isso. E o transporte ativo é aquele que ocorre contra o gradiente de concentração. O que é isso? Veja só. Ó, se eu faço a união dessas duas soluções, né? O que eu vou observar? Vou observar uma tendência ao equilíbrio, tá certo? Então, a tendência é o soluto, essas bolinhas verdes, passarem de A para B em busca do equilíbrio. Então, quando o fluxo de soluto tende ao equilíbrio, passa de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado, a gente diz que esse transporte é passivo. Pronto, aqui ó, ele é passivo, é porque ele está acontecendo a favor do gradiente de concentração. Ele está acontecendo com uma tendência ao equilíbrio dos solutos, tá certo? Agora, se eu forçar a barra e fazer o soluto passar de B para A, ó, ele vai de um meio pouco concentrado para um meio muito concentrado. Estou forçando a barra, estou indo de encontro ao gradiente de concentração, de encontro ao equilíbrio, né? Estou indo contra o equilíbrio. Então esse transporte é um transporte o quê? Ativo. Eu vou além. Se você quiser colocar no seu caderno aí, ó, o transporte passivo, né, é aquele que ocorre sem gasto de energia metabólica. Então, ó, ocorre sem gasto de ATP. Minha galera, o que é ATP? ATP é energia metabólica. Toda vez que a célula vai realizar um transporte que demande de energia metabólica, ela está demandando, precisando, necessitando de quê? De ATP. Já o transporte ativo é aquele que ocorre com gasto de ATP. Eu já vi em provas dizendo o seguinte, ó, o transporte ativo é aquele que ocorre com hidrólise de ATP. É a mesma coisa. Como é que se gasta ATP? Quebrando ATP. Como é que se quebra o ATP? Hidrolisando. Tá bom? Então, toda vez que o ATP for hidrolisado, toda vez que o ATP for quebrado, o transporte, né, está gastando ATP. O transporte, nesse caso aqui, é ativo. Beleza? Então, ó, para concluir essa primeira partezinha de fisiologia de membrana, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. O transporte passivo pode ocorrer por difusão, que é o transporte do soluto sem gasto de ATP, e essa difusão pode ser, ó, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser simples ou facilitada. Ela pode ser simples ou facilitada. Essa é a difusão. Mas também esse transporte passivo pode ocorrer por osmose. Então, ó, o transporte passivo pode acontecer
de duas maneiras, ou difusão, sendo simples ou facilitada, e osmose. Qual a diferença de uma para outra? Nós vamos, na próxima aula, falar disso, explicar cada uma delas, mas a difusão, vou logo adiantando, é o transporte do soluto, sem gasto de ATP. E a osmose é o transporte do solvente, da água, também sem gasto de ATP. Beleza? Já o transporte ativo, exemplo, é o que ocorre com o transporte de íons contra o gradiente de concentração. Então, bomba de íons. Minha turma, toda vez que você ouvir falar em bomba de íons, você vai estar falando, ouvindo falar, melhor dizendo, de uma proteína que para realizar um transporte gasta ATP. Me dê exemplos aí de bomba de íons. Pode falar, quer dizer, eu não vou ouvir, mas deixa eu registrar aqui bomba de íons. Exemplos, a bomba de sódio-potássio é uma bomba de íons. A bomba de H+, é uma bomba de íons. A bomba de Cl- é uma bomba de íons. A bomba de cálcio é uma bomba de íons. Então, toda vez que você ouvir falar em bomba de íons, você vai estar falando de uma proteína integral. Lembra aquela proteína intrínseca que nós vimos na primeira aula de membrana, de estrutura? É aquela proteína mergulhada na dupla camada. Então, a bomba é uma proteína, deixa eu colocar aqui para você, proteína integral que consome o que, viu? Que consome ATP, que gasta ATP, que hidrolisa ATP para realizar o transporte ativo, o transporte contra o gradiente de concentração. Então, se alguém perguntar para você o que se estuda na fisiologia da membrana, se estuda os transportes de solutos e de solventes. Esses transportes podem ser a favor do gradiente, sem gasto de ATP, contra o gradiente, com gasto de ATP. O transporte sem gasto de ATP é chamado transporte passivo. E o transporte que acontece contra o gradiente, transporte ativo. Tá certo? Me dê exemplos aí da utilização disso para o nosso cotidiano, a nossa vida. Veja bem, quando você ganha um pedaço de carne, uma pessoa que ganha um pedaço de carne grande, não quer comer todo, mas não tem onde guardar, o que ela vai fazer? Ela vai salgar a carne, ela vai salgar, Aí o excesso de sal vai criar um meio hipertônico, e aí vai sugar quem? A água. Quando você desidrata a carne, você vai inviabilizar o desenvolvimento de bactérias. Aí a carne não será o quê? Putrefada, Vamos supor que você vai fazer uma salada 10 horas da manhã, uma salada bem apetitosa, cheia de folhas bonitas, tomates, bem apetitosa. Aí você inventa de temperar essa salada 10 horas da manhã, para comer meio-dia, 1h da tarde. Quando você pegar essa salada para comer meio-dia, 1h da tarde, as folhas, o tomate, tudo vai estar tudo enrugado. Por quê? Porque ao temperar você criou um meio hipertônico. E aí desidratou as folhas, desidratou o fruto, o tomate, por exemplo, e está tudo enrugado. Então, perceber, conhecer essas práticas envolvidas na medicina, em relação ao transporte via membrana, é extremamente importante. Por exemplo, nós vamos aqui estudar como a glicose entra na célula. As pessoas que são portadoras de diabetes, as pessoas que têm deficiência de colocar a glicose para a célula, é uma deficiência no receptor da sua membrana ou falta de insulina, depende da diabetes. Como é que a água vai entrar na célula? Quando a água entra na célula vegetal, por que ela não estoura? Quando a água, por exemplo, uma pessoa que teve coma alcoólico, e perdeu muita água, vomitou, perdeu muita água, por que não se pode colocar uma glicose diretamente no sangue? Porque vai criar uma hipertonicidade no sangue, pode comprometer o quê? As suas células sanguíneas. Então isso tudo requer um conhecimento prévio de quê? De transporte via membrana. Tá bom? Então, até a próxima, Pio!